Beleza, pessoal? Segundo dia de prova, PS2, matéria PA e PG. Absolutamente certo, uma questão de PA e PG. Esse ano nós tivemos uma questão de progressão geométrica, né? Então, a princípio, saber a diferenciação entre eles, nós temos uma sequência numérica em que o crescimento sempre é de 2 em 2, caracteriza isso uma PA de razão 2. E aqui nós notamos que existe uma sequência numérica em que o crescimento é dobrando a cada termo. Cada termo dobra em relação ao anterior. Nós temos uma PG de razão igual a 2. Sabendo a diferenciação entre eles, o que eles podem questionar? A busca de algum termo, que a gente chama de geral, que necessitamos desta pequena fórmula, ou então ele pedir uma soma, que é muito mais provável, uma sequência na qual ele me dá 20 termos, 50 termos, que a gente aplica a fórmula da soma dos termos de uma PA e aí a gente encontra a soma geral deles. Certo? Então é importante saber isso aqui. Este ano nós tivemos uma questão de PG, mas essa questão de PG envolveu justamente uma forma de soma finita. Também aqui nós queremos, se buscarmos o termo geral, esta seria a fórmula. Se buscarmos a soma finita, é esta fórmula aqui na frente. É uma fórmula difícil de lembrar, mas ela é importante, neste ano caiu. Mas há uma tendência muito forte, talvez, de aparecer, seja exatamente esta última aqui, uma sequência infinita decrescente. E a gente tem aí a soma, que a gente costumeiramente chama de SID. A soma dos termos infinitos é dado pelo A1 dividido por 1 menos a sua razão. Normalmente aí caem junto com a parte de geometria plana, né? Um quadrado dentro do outro quadrado, que existe um outro quadrado, e nessa sequência ele pede a soma das áreas dos quadrados. Então a gente aplica uma forma do SID para resolver essa questão, certo? Uma excelente dica e uma excelente prova para vocês também. Você conferiu aí mais uma dica de matemática. E vamos ver então no próximo bloco quais são as dúvidas, né, dos nossos convidados, dos vestibulantes, referente aos conteúdos, às disciplinas que nós estamos debatendo hoje nesta edição. Agora nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fóton à prova. Apoio Cultural Pufolândia, o universo dos puffs, na Avenida Presidente Vargas, 2043, fone 3222-9122. Fóton Vestibulares, o curso que mais aprova no Rio Grande do Sul, na Rua Venâncio Aires, 1417, fone 3221-3884. Bom, voltando aqui para o nosso bate-papo, vamos conversar com os meninos, os vestibulandos aqui, para ver quais são as dúvidas, né? João Augusto, qual a sua pergunta em relação a alguma dúvida que você tem às disciplinas, para alguma das professoras? Eu quero fazer uma pergunta para a professora Alicia. Professora, sobre as enchentes, deslizamento que deu no Rio de Janeiro, é provável que caia na prova? João, é bastante provável. Um assunto, pessoal, que é bastante recorrente em Santa Maria é a parte de relevo, em especial agentes externos. Até é bem interessante já fazer um gancho com a tua pergunta e lembrar que também agentes internos poderão aparecer em função dos terremotos, tsunami no Japão, atividade vulcânica no Chile, mas especificamente, né, a tua pergunta foi sobre as enchentes. Santa Maria normalmente traz questões envolvendo solos, deslizamentos, os domínios morfoclimáticos. Então, essa questão das enchentes no Rio de Janeiro, que é uma coisa assim recorrente no Brasil, todos os anos, agora começa o verão, começam as chuvas. Então, pode vir alguma coisa sobre mudanças climáticas, pode vir alguma coisa especificamente daquela região sudeste, o relevo ali, que é o conjunto das terras mais elevadas do Brasil, os deslizamentos, uma estrutura geológica cristalina, entra a questão da urbanização também, né, porque ali nós temos o problema das ocupações irregulares. Até já aproveitando, esse ano também foi muito debatido a questão do Código Florestal, que as APPs, que comentam sobre as áreas de preservação permanente, a necessidade de preservar essas encostas, esses topos de morros, né, as margens dos rios para evitar o assoreamento. Então, é um assunto assim que tem grande possibilidade de vir e seria especificamente da prova 3, que é a prova de Brasil, né? Então, é um assunto assim que a gente pode investir, pode revisar essa parte dos agentes externos. E lembrando que o homem é um grande agente acelerador, né? Já na questão dos agentes internos, se entra alguma coisa sobre terremotos, tsunamis, aí o homem não tem interferência, né? Então, Santa Maria trabalha bastante com essa questão homem, natureza, até que ponto a gente influencia, até que ponto a gente acelera ou não tem influência alguma. Professora, Obrigado, professora.
Professora, e das 3 provas, quais que requer mais cuidado, mais dedicação do aluno? Assim, ó, a geografia e a história não tem a prova 1. Então, a gente só tem a prova 2 e a prova 3. A prova 2, ela tem um programa bem maior. Então, ela exige mais do aluno em função do programa ser muito extenso. E o problema é que, nesses últimos anos, como Santa Maria, geografia especificamente, tem dado muita ênfase ao tema, então, muitas vezes, o aluno ele sai frustrado, a gente também sai, porque uma parte muito pequena do conteúdo foi cobrada. Então, essa prova vai exigir mais. Por um lado, em termos de conteúdo, de volume. Agora, a prova 3, ela tem um volume bem menor, mas como é Brasil, ela vai pedir mais especificidades de Brasil. Então, ela vai pedir mais particularidades, ela pode ser uma prova mais detalhada em termos de conteúdo, porque aí é mais Brasil. Tá, ok. João Augusto, alguma pergunta, dificuldade que você tem aí nos conteúdos de história? Professora, eu tenho uma dúvidas em relação à ditadura no Brasil. Bom, esse é um contexto que envolve não só Brasil, mas mundo, né, no contexto da Guerra Fria. Então, nunca esquecendo que o golpe de 64, ele não foi isolado, não foi o primeiro, nem o único, nem o último. Então, estava dentro do contexto da doutrina de segurança nacional, do governo norte-americano durante a Guerra Fria. Então, esse golpe, com esse apoio externo, ele garantia o capitalismo, garantia o engajamento do Brasil no modelo do bloco capitalista. Mas tem alguns pontos mais específicos, porque as ditaduras, elas envolveram a América Latina de um modo geral. Mas, especificamente no Brasil, lembrar, então, que foram 5 governos ditatoriais e que os militares não fizeram a extinção total apenas durante o AI-5 em 68. Então, nós tivemos um bipartidarismo, o Congresso foi mantido até o AI-5 em 68, depois ele volta em 79. Então, é um Estado autoritário, um Estado que cerceou as liberdades, lembrando isso. Então, geralmente eu digo para revisar os aspectos sociais, políticos e econômicos, porque daí você enxerga como um todo e não a decoreba de governo. Porque a UFSM não vai pedir decoreba de governo, vai pedir um modelo econômico militar, um modelo social militar, de repressão, de censura, né, que acaba com as liberdades e a cidadania. Especialmente, acho interessante dar uma olhadinha no movimento estudantil, porque dá para fazer a contextualização com o movimento hoje estudantil no Chile. Está se falando, se indagando a ideia de, será que estamos voltando ao novo 68? Quer dizer, a utopia está voltando, os jovens, né, nas praças, reivindicando liberdade, reivindicando participação, engajamento, condições de emprego, né, Alice? Isso também acho que entra até no contexto da Primavera Árabe, mas naquele momento, lá nos anos 60, também se viveu isso. Então, o movimento hippie, o Woodstock, movimento pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, engajando com o Brasil também, que é o movimento estudantil Passeata dos 100 mil em 68, que vai resultar no AI-5 em 68, que é o golpe dentro do golpe. Então, dá uma olhadinha nesse lado. O que dá para fazer contextualização com a América Latina e com o mundo da época. Seria isso, não sei se te ajudei. Não, e mercado de trabalho é sempre importante, né? Isso, a gente também tem a crise na zona do euro, toda essa questão também, o desemprego, a perda dos benefícios sociais, né? Que também é importante revisar essa parte, né? Porque o modelo econômico da ditadura militar era um modelo que aumentou as desigualdades sociais. É um modelo concentrador de renda e de endividamento externo. Então, essa concentração de renda, a gente vem sentindo os resultados até hoje. As desigualdades, as disparidades. Então, isso também pode ser apesar do relacionado. Brasil, recentemente, a gente está vivenciando uma redução, mas o Brasil ainda figura como uma das 10 maiores desigualdades sociais. O índice do IDH, né, é muito baixo.